É. Então vamos iniciar o estudo de um apêndice ali do Livro dos Médiuns que nos levava para esse estudo da Revista Espírita. E nessa continuidade vamos estudar a revista de julho de 1858, Revista Espírita. O último tópico sobre o espírito batedor de Bergzaber. Provavelmente a conclusão dos comentários de Kardec sobre esse caso. Se tiver mais alguma coisa, a gente deixa para o estudo individual, né? Para nossa pesquisa a respeito do assunto. Então, você lê para nós, Andressa? Item Sim. 3, terceiro artigo. Continuamos a citar a brochura do Sr. Blanc, redator do jornal de Bergzaber. Então, aí, entre aspas, aí continua os comentários do Blanc falando sobre a situação da menina, né? Os fatos que vamos relatar ocorreram de sexta-feira, 4. A quarta-feira, 9 de março de 1853. Depois, nada semelhante se produziu. Nessa época, Philippine não mais dormia no quarto que conhecemos. Seu leito havia sido transferido para a peça vizinha, onde ainda se acha presentemente. As manifestações tomaram um caráter tão estranho que é impossível admitir a sua explicação pela intervenção dos homens. Aliás, são de tal modo diferentes das que haviam sido observadas anteriormente que todas as opiniões iniciais caíram por terra. Sabe-se que no quarto onde dormia a mocinha, as cadeiras e os outros móveis muitas vezes eram derrubados. As janelas abriam-se com estrondo, sob golpes repetidos. Há 5 semanas ela permanece no quarto comum, onde desde o princípio da noite até a manhã seguinte há sempre uma luz. Pode-se, pois, ver perfeitamente o que ali se passa. Eis o fato observado sexta-feira, 4 de março. Philippine ainda não estava deitada. Achava-se no meio de algumas pessoas que conversavam com o espírito batedor, quando, de repente, a gaveta de uma mesa muito grande e pesada, que se encontrava na sala, foi puxada e empurrada com grande barulho e com uma impetuosidade extraordinária. Os assistentes ficaram fortemente surpreendidos com essa nova manifestação. No mesmo instante, a própria mesa começou a movimentar-se em todos os sentidos, avançando em direção à lareira, perto da qual estava sentada Philippine. Por assim dizer, perseguida pelo móvel, viu-se obrigada a deixar o seu lugar e correr para o meio do quarto. Mas a mesa voltou-se nessa direção e se deteve a meio pé da parede. Colocaram-na em seu lugar costumeiro, de onde não se mexeu mais. Entretanto, as botas que se encontravam debaixo dela e que todos puderam ver foram jogadas no meio do quarto, com grande pavor das pessoas presentes. Uma das gavetas recomeçou a deslizar nas corrediças, abrindo-se e fechando-se por 2 vezes, de início muito vivamente e depois de forma cada vez mais lenta. Quando estava completamente aberta, acontecia ser sacudida com estrondo. Deixado sobre a mesa, um pacote de fumo mudava de lugar a todo instante. As pancadas e arranhaduras eram ouvidas na mesa. Philippine, que então gozava de excelente saúde, achava-se no meio das pessoas reunidas e de forma alguma parecia inquieta com todas essas estranhezas, que se repetiam todas as noites, desde sexta-feira. Domingo, porém, foram ainda mais notáveis. Vocês já assistiram um filme que... Atividade Paranormal? Sim, é um filme de terror, né? Que é filmado como se fosse num ambiente caseiro, as pessoas dormindo e tal. Assim, lógico que tem aquela ficção. Mas lembrou uma cena do filme, porque por isso que os filmes sempre têm uma inspiração, sempre puxa a inspiração de alguma coisa que realmente existe, né? Que a mulher entra na cozinha e de repente todos os móveis
de repente abre tudo assim. Então, quer dizer, é tão intenso o negócio que era para realmente comprovar, para não ter dúvida. Ah, não, mas talvez podia ser isso. Porque assim, por que que não começou com um efeito inteligente na época? Porque podia ser contestado, não podia ser algo comprovado, né? Estava sujeito a análise. Então, é, essa parte dos efeitos intelectuais era necessário depois que se comprovasse os efeitos físicos, né? Porque o efeito físico, dependendo da forma que acontece, não tem como você falar que é armação, que é truque, porque é incontestável. Luz acesa, tudo mexendo ao mesmo tempo, né? Então, essas provas não foi de um lugar só, de um momento. Foram vários lugares, vários médiums, vários momentos. Existiram cientistas igual William Crookes que registraram em livros, né? Tem o livro do William Crookes lá, que é o... Esqueci o nome. Fatos Espíritas, que é registrado. Então, assim, era necessário primeiro essa comprovação para que se tivesse uma base material que mostrasse essa comunicação, né? É claro que o Kardec sempre fala que para aquele que não acredita, sempre se começa a convencer pela lógica, pela razão e não pelo fenômeno. Mas a partir do momento que você precisa codificar uma doutrina e, e você precisa que ela seja completa, ela tem que ser provada também materialmente, para ter base, né, para ter estrutura. Então, era necessário isso, para que se pudesse realmente falar assim, ó, tem os fatos que mostram, né, tanto os fatos físicos quanto os fatos por exemplo, de cartas que falam de coisas que só as duas pessoas sabiam. Então, esse é o conjunto de fatos para dar sustância, para dar sustentação à doutrina que é completa, né? Que é ciência, filosofia e religião. Então, era necessário isso. Principalmente a partir do momento que é estudado por pessoas sérias, né? Estudiosos, intelectuais, como o Allan Kardec, um professor aí, né? Conhecedor de muita coisa. Era necessário porque estava num país que, inclusive, era o berço de cultura, né? A França era o berço da cultura. Então, tinha que ter bases sólidas, né? Então, ele precisava comprovar cientificamente. Claro que tinha um método, mas era comprovado cientificamente com os melhores recursos que se tinha, porque isso dava a segurança necessária. Então, realmente, eram pessoas muito sérias e como os espíritos sabiam que eram pessoas sérias, eles intensificavam mais ainda, né, os fenômenos, né? Porque era algo estabelecido que deveria, no tempo certo, né, já era algo planejado, que era o momento de... Isso já sempre existiu, né, durante a história toda, porque é característica do homem, a mediunidade, mas já era planejado nesse ponto, nesse período, intensificar para ter aquela estrutura de doutrina, né? Então já era... E antes disso, quando acontecia, ficava só na mão da igreja, né? Falava que era um demônio. Ou então... Ou bruxaria. Ou então não era divulgado, ou então... É loucura da cabeça. Ou então acabava encontrando alguma outra explicação, ou então abafava, ou então falava que... Ou denegria, né? Falava que era fraude, né? Então, várias coisas. Ou outras pessoas não levavam a sério e faziam brincadeiras com relação a isso, ou algumas pessoas abusavam para ganhar dinheiro em cima disso. Então, várias coisas, porque não era o momento ainda também, né? Então, acabava ficando nessa... acabavam
lidando dessa forma, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, na época de Paulo, né, de Tarso, que estava divulgando o evangelho, ele visitava cidades, lembra desse trecho do livro Paulo Estevão, que ele visitou uma cidade que tinha uma pitonisa, uma pessoa que fazia previsões e ela fazia para ganhar dinheiro, mas ela era médium, só que ela acabava sendo subjugada, obsidiada, né? Porque ela acabava usando para ganhar dinheiro. Mas existiam as pessoas que usavam de forma para ganhar dinheiro, né? Que era mentira, né? Só enganava as pessoas. Mas existia os autênticos também, né? Sim, até nas aldeias com os índios, né? Tinha os cacifes, que também tinha. Também, né? Tinha vários nomes, né? Pitonisas, feiticeiras, bruxas. É, os reis várias vezes chamavam os profetas, que chamavam de profetas, né? Chamavam os adivinhadores para Sim. falar se ele devia entrar na guerra ou não. O profeta Daniel foi um deles, foi chamado para um rei para fazer, para ver se ele, o que ele tinha que fazer. Começou a aparecer, que a gente viu, né? Começou a aparecer uns escritos. Aí eles chamaram ele para verificar os escritos. Lembra que a gente estudou isso no Evangelho, falando? Para ele analisar um escrito. Aí ele analisou e falava ali que ele ia perder a guerra e ele ia perder o reinado dele. Porque ele foi injusto, total. Porque foi o único que conseguiu traduzir o que aquela mão tinha escrito. Sim. Então isso era uma coisa comum. Sempre existiu na humanidade, a comunicação com os espíritos. Né? Agora, quando começou a ser metodizado, começou a ser realmente coordenado e codificado, foi nessa época, porque aí precisava colocar no papel, né, registrar, né, deixar tudo bem fundamentado. Né? Por várias vezes a gaveta foi puxada e empurrada com violência. Depois de haver estado em seu antigo dormitório, Filippine voltou subitamente. Foi tomada de sono magnético e deixou-se cair numa cadeira, onde por várias vezes foram ouvidas as arranhaduras. Suas mãos apoiavam-se sobre os joelhos e a cadeira ora se movia para a direita, ora para a esquerda, ora para a frente e para trás. Viam-se os pés dianteiros da cadeira se erguerem, enquanto a cadeira balançava num equilíbrio impressionante sobre os pés traseiros. Tendo sido levada para o meio do quarto, tornou-se mais fácil observar esse novo fenômeno. Então, a uma palavra de ordem, a cadeira girava. Avançava ou recuava mais ou menos depressa, ora num sentido, ora no outro. Durante essa dança singular, os pés da criança arrastavam-se no chão, como se estivessem paralisados. Através de gemidos e levando a mão à fronte diversas vezes, dava a entender que estava com dor de cabeça. Depois, despertando de repente, pôs-se a olhar para todos os lados, sem compreender a situação. Seu mal-estar a havia deixado. Então, aí que interessante. Por que o fenômeno se intensificou? Porque ela entrou em sono magnético, né? Então ela entrou no sonambulismo. Aí quando entra em sonambulismo, as energias se intensificam naquela doação de energia, né? Então ela doava mais energia e conseguia fazer mais fenômenos físicos, né? E aí ela ficava no mal-estar naquele momento porque o fenômeno era utilizado as energias naquele momento e depois a energia restituía. Aí ela voltava e ficava bem. Então, mostrando como mais uma comprovação de como funciona esse fenômeno. Né? A pessoa entra no sono e aí num estado magnético, né, de sonambulismo, ela não se lembra depois o que aconteceu e aí ela começa a doar mais energias, né, até um ponto que cansa, né? Aí acusa cansaço, dor, e aí o fenômeno se intensifica e depois retorna, né, e volta ao normal, né? Ela se deitou, então as pancadas e arranhaduras antes produzidas na mesa fizeram-se ouvir no leito, com força e de maneira divertida. Pouco antes, tendo uma campainha produzido sons espontâneos,
tiveram a ideia de prendê-la à cama. A campainha, né? Logo se pôs a tocar e a balançar. O que houve de mais curioso nessa circunstância foi o fato de a campainha permanecer imobilizada e em silêncio, quando a cama era levantada e deslocada. Ah, tá. Enquanto a cama levantava e deslocava, A campainha ficava imóvel e produzia som. Não, em silêncio, ela imobilizada e em silêncio. O fato... Ah, tá, mas produzir mesmo assim, logo pôs-se a tocar e a balançar. Por volta da meia-noite, todo o ruído cessou e a assistência dispersou-se. Na segunda-feira à noite... Ah, tá. Quando a cama mexia, a campainha ficava quietinha em silêncio, mas... Ou então a cama ficava parada e a campainha tocava, né? Focava só numa coisa, né? Na segunda-feira à noite, 15 de maio, prenderam o leito uma grande campainha. Imediatamente fez-se ouvir um barulho desagradável e ensurdecedor. No mesmo dia, ao meio-dia, as janelas e a porta do quarto de dormir foram abertas, mas de maneira Então silenciosa. é para mostrar que pode fazer de qualquer forma, né? Pode abrir com barulho, pode abrir sem barulho, pode o instrumento tocar, fazer barulho, pode não fazer barulho, né? Porque tem esses fluidos magnéticos podem atuar de qualquer forma, né? Abafando o som, fazendo aumentar a intensidade do som, né? Então pode atuar de qualquer forma, né? Devemos dizer também que a cadeira em que se sentava Philippine na sexta-feira e no sábado, levada pelo Sr. Sanger para o meio do quarto, pareceu-lhe muito mais leve que de costume. Dir-se-ia que força invisível a sustentava. Aí, então o fluido ele pode atuar também no peso, né? Fazendo o objeto ficar mais leve, mais pesado, né? Consegue levitar qualquer coisa, né? Independente do peso. Querendo empurrá-la, um dos assistentes não encontrou a menor resistência. A cadeira parecia deslizar por si mesma no assoalho. Esse fluido ele consegue mexer temporariamente nas propriedades, né? Pode ficar mais leve, pode Ou ficar não pesado. pesado, não sair do lugar. Uhum. O espírito batedor ficou em silêncio durante 3 dias. Quinta-feira, sexta-feira e sábado da Semana Santa. Somente no domingo de Páscoa os golpes recomeçaram, imitando o som de sinos. Eram ritmados e compunham uma área. No dia 1º de abril, mudando de guarnição e puxadas por uma banda de música, as tropas deixaram a cidade. Ao passarem diante da casa do Sanger, o espírito batedor executou no leito, à sua maneira, o mesmo trecho que era tocado na rua. Nossa! Algum tempo antes, haviam escutado no quarto como que os passos de alguém e como se tivessem jogado areia no assoalho. Uhum. Não, eu estou pensando aqui. Como é que ele produzia esse som? Ah, não, o fluido. Com a vontade dele, O fluido ele pode produzir o som que ele quiser, né? Ele pode até simular o som que quiser, ou lembra que tem teletransporte, ele pode utilizar o material que ele quiser, né? O som de uma areia jogando na assoalho, ele pode fazer, né? Então, mas aí é só com desejo de pensamento ou ele manipula as propriedades? Não, é os dois, né? Os dois? Com o desejo ele manipula o que ele quiser, com esse fluido, né? Então tá. Olha eu já imaginando. Preocupado com os fatos que acabamos de relatar, o governo do Palatinado propôs ao Sr. Sanger internar a filha numa casa de saúde, em Frankenthal,
proposta aceita. Sabemos que em sua nova residência a presença de Filipino deu origem aos mesmos prodígios de Bergzaber, e que os médicos daquela cidade, tanto quanto os nossos, não lhes puderam determinar a causa. Além disso, estamos informados de que somente os médicos têm acesso à mocinha. Por que tomaram essa medida? Nós o ignoramos e não nos permitimos censurá-la. Porém, se o que lhe deu causa não foi o resultado de alguma circunstância particular, pensamos que deveriam deixar entrar, perto da interessante criança, se não todo o mundo, pelo menos as pessoas recomendáveis. Observação. Só tomamos conhecimento dos diferentes fatos aqui expostos pelo relatório que deles o Sr. Blank publicou. Entretanto, uma circunstância acaba de nos pôr em contato com uma das pessoas que mais se distinguiram nesse caso e que a respeito houve por bem fornecer-nos documentos circunstanciados do mais alto interesse. Através de evocação, obtivemos igualmente explicações bastante curiosas e muito instrutivas desse espírito batedor, dadas por ele mesmo. Como esses documentos nos chegaram muito tarde, adiaremos sua publicação para o próximo número. Aqui a gente já leu, né? Como é que é? Ele teve fatos relatados dessa história de outro espírito, né? Através da evocação. Não, o mesmo espírito que batia, que fazia essas coisas, eles evocaram ele depois. Pra ele explicar o que era, por que acontecia isso. Desse espírito lá. E... agora fiquei curiosa. Sabia que você ia. Fiquei curiosa. Qual que é aqui? Maio, junho e julho, né? Então, provavelmente... Então a gente quer saber por que ele fazia isso. Quem estava com ele. Vamos ver se é grande. Revista Espírita ou Espírito Batedor. Deixa eu ver, maio. Será que é isso aqui? Junho? Que mês que é aquele lá? Não, aqui já é outro ano. Não tem problema não, a gente continua semana que vem. A gente... E eu faço mata a minha curiosidade em casa. Não, mas eu queria achar também, mas... Deixa eu ver isso aqui. Vai ter Era que... uma revista por mês? Um artigo por mês, quer dizer. Um artigo por mês. Tem que ver se ele... tem que pesquisar, porque a gente precisa saber se depois ele publicou realmente na Revista Espírita, entendeu? Mas ele publicou sim, que ele falou que ia falar mais pra frente. Nos próximos meses.
Tem que procurar depois com mais calma, né? Vamos aqui, então. A semana que vem a gente. Então a gente. Pessoas elétricas. É. Aí agora é o médiums sensitivos, né? Ou impressionáveis, semana que vem, né? Impressionáveis? Vai ser interessante, hein? É. Aí aquela dúvida que você tinha, a gente vai depois ver aqui, ó. Médiuns videntes, que hoje seria o clarividente, né? Aí vai ter aqui, depois se você quiser também ver sobre aquela dúvida que você tinha, que você falou, sobre ver telas, sons e imagens, né? Que os espíritos mostram para você, manifestações visuais, ó. Bom você olhar isso aqui no Livro dos Médiuns. Capítulo 6 das manifestações visuais. Aí a gente vai chegar nesse ponto também. Então é isso. Vamos finalizar aqui.